Então anote seus pedidos de oração. Durante um momento do dia, dobre os seus joelhos, ou 2, ou 3, ou 4 momentos. Você tem tempo, fale com Deus, fale com o Senhor. Ore ao Senhor, busque a face do Senhor, invoca o nome do Senhor dentro de casa. É necessário a gente fazer isso. A sua casa, pastor, não, você está no ônibus, fecha os teus olhos, começa a falar com Deus. Deus vai te dar experiência dentro do ônibus, dentro do seu trabalho, dentro do elevador. Não há lugar para Deus nos dar experiências. Aliás, há um lugar. O lugar para Deus te dar experiência é em você. Eu sou o lugar que Deus quer dar experiência. Você é o lugar. Então diz assim, Êxodo capítulo 13, verso 17. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que era mais perto, e disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois este havia feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus nos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O maior privilégio que nós temos como filhos de Deus é que nós temos a alegria e a honra de termos uma divina companhia. Que nós cantamos Divino Companheiro do Caminho, que é aquela narração de Jesus andando com os 2 discípulos a caminho de Emaús. E o caminho de Emaús representa também a nossa caminhada aqui na vida. O caminho do deserto também representa a nossa caminhada aqui na vida. E nós temos a garantia de que não importa se é na bonança ou se é na tempestade, o Senhor sempre estará conosco. Mas Deus, o Deus que faz caminhos na tormenta, o Deus que faz abrir um mar para o seu povo passar, é o Deus que faz a gente caminhar sobre o mar também, se o mar não se abrir. Ele tem todo o poder. É sobre isso que eu quero nesta manhã conversar com os irmãos, meditando no texto da palavra de Deus, porque nós erramos muito na vida quando nós não temos alguém para nos ajudar, quando nós não temos alguém para nos guiar. A palavra de Deus diz que o Senhor Deus guiou o seu povo no deserto. Se você for olhar a história do Egito, a gente descobre no Egito que a classe dos pastores, para os egípcios, era considerada uma classe amaldiçoada. Mas um dos temas do faraó era o pastor do Egito. Faraó significa pastor. Mas lá no Egito, a classe dos pastores era abominável, era considerada uma maldição. Mas a figura do pastor, na pessoa do faraó, já estava indicando aquilo que o Senhor Deus quer fazer com a humanidade. E aí cabe uma pergunta: quem é o nosso pastor? Nós podemos escolher o nosso Deus Todo-Poderoso, ou poderemos escolher Satanás para nos guardar, para nos pastorear. E eu quero falar uma coisa aqui: Satanás, ele cumpre bem o seu propósito, tá?
Satanás, quando ele trabalha, ele não brinca no seu trabalho. Um dos nomes de Satanás é o diabo. O diabo significa acusador. Ele não só acusa os irmãos, coloca peso na consciência dos irmãos, mas Jesus disse a obra que ele faz: matar, roubar, destruir. Então, se na sua vida você tem vivido questões que têm roubado a sua paz, que têm destruído você, que têm matado você, saiba que isso não é obra de Deus, é obra do diabo. E toda obra do diabo deverá ser repreendida no nome e pelo sangue de Jesus. Apocalipse diz que nós vencemos o maligno pelo sangue do Cordeiro. Amém, irmãos? Então vamos entrar agora nesse assunto aqui que é tão importante. Os irmãos conhecem bem a história. A nação de Israel ainda não era nação. Eles estavam dentro do Egito, prisioneiros, debaixo do chicote dos soldados egípcios. E quando chegou o tempo da restauração, o tempo da libertação, porque esse tempo existe na nossa vida também, o povo de Israel é uma representação do que nós somos. E na nossa vida existem os tempos de Deus. E quando chegou o tempo do Messias se manifestar lá em Israel, na figura de Moisés, e Moisés com mão forte levou o povo do Egito para a terra que mana leite e mel, Canaã. Do mesmo jeito, hoje o Senhor ele se levanta na nossa vida para nos libertar, para nos transformar e também para nos renovar. Essa obra é uma obra constante na nossa vida. Não pense você que a obra da cruz ficou inacabada, não. Quando Jesus disse está consumado, ele estava dizendo que todo o preço que havia com Deus estava pago. A nossa dívida não era com Satanás, a nossa dívida era com Deus. Os irmãos se lembram que uma das pragas do Egito, quando o anjo da morte passou e não visitou o lar do povo de Israel, porque na verga da porta, no marco da porta, todo pai colocou ali a marca do sangue do cordeiro, e o anjo da morte passou por ali, não entrou naquela casa. O sangue do cordeiro não foi uma defesa do Senhor contra Satanás, não. Foi a defesa do Senhor com o seu próprio povo. Por quê? Porque o que nós merecemos, irmãos? Nós merecemos no juízo ser lançado no fogo. Mas quando Deus olha para as nossas vidas, Ele olha para o sangue que foi derramado na cruz. O Senhor fez uma transfusão no nosso sangue. Hoje nós somos de Jesus. Nós erramos, irmãos, nós pecamos, mas nós temos um antídoto hoje para o pecado. Em tempo de vírus, nós temos um antídoto para esse vírus chamado pecado, que é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica. Mas então, Deus envia Moisés. Moisés é usado tremendamente por Deus no Egito, com o faraó. E depois Moisés tira o povo do Egito e diz aqui, eu queria que você fosse olhando agora cada versículo aqui que a gente vai falar, para você ter um entendimento melhor. Versículo 17 diz que o faraó deixou o povo de Deus ir. O faraó deixou o povo de Deus ir. Eu vou parar aqui para dizer uma coisa aqui. Chegar ao local da vitória, todos nós aqui podemos chegar. Ao pódio, ao lugar onde você recebe o seu troféu, ou ao lugar onde você é coroado. Todos nós podemos receber a coroa da vitória, mas existe uma dificuldade na nossa caminhada, que é manter a posição da vitória. Sabe por quê? Satanás ele sempre vai trabalhar. Você acha que Satanás fica feliz em ver você prosperando? Não.
ele abomina ver você se dando bem, porque o destino dele já está lacrado. A situação de Satanás é imutável, irmãos. Ele está destinado ao fogo, mas ele não quer ir sozinho. Se ele puder, ele gostaria de nos levar a todos com ele, mas não é assim conosco. Nós temos Jesus. Nós fizemos a escolha pelo sangue de Jesus. Nós escolhemos o senhorio de Jesus. Mas o texto que nós acabamos de ler diz que por um tempo o faraó deixou o povo ir. Chega uma hora que ele se cansa, mas ele se cansa, mas a mente dele está trabalhando. Eu vou derrubar ele, eu vou destruir ela. Então, quando o faraó deixou o povo de Israel ir, diz aqui no versículo 17 que Deus não levou o povo pelo caminho da terra dos filisteus, que era mais perto, para que o povo não se arrependesse vendo a guerra e tornasse o Egito. 18. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Como é que o povo saiu do Egito? Eles saíram em formação militar. Como é que nós devemos andar nesse mundo? Com o escudo da fé, a couraça da justiça, a espada da verdade, calçados com o evangelho da paz e tendo sobre a nossa cabeça o capacete da salvação, que é a armadura do cristão. Está lá em Efésios 6. Como foi que Israel saiu do Egito? Eles saíram arregimentados. Primeiro, eles saíram dali abençoados no trabalho de libertação que o Senhor faz com o seu povo. A primeira coisa que vai acontecendo, um dos primeiros sinais é bênção, é prosperidade. Mas prosperidade não significa que não haverá adversidade. Nós podemos prosperar no meio da adversidade. Então, duas coisas nós aprendemos aqui. Deus chama você para sair do Egito. O Egito é uma representação desse mundo caído. Mas na nossa saída do Egito, nós não podemos sair de qualquer maneira. Nós devemos sair armados até os dentes. Satanás, ele não está preocupado. Escuta isso que eu vou dizer. Se você grita, se você fala alto, se você dá muito glória a Deus ou a Jesus, isso não assusta ele. Mas tem uma coisa que preocupa Satanás. Ele preocupa com todo crente que tem o prazer de dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. Segunda coisa que preocupa muito o inimigo das nossas almas: o quanto de verdade você tem dentro de você. Sabe por quê? Diz o texto bíblico, o Senhor Jesus declarou: conhecereis a verdade vos... Você vem todo oprimido, o pastor faz uma oração com você e o peso da opressão sai. Quantas vezes a gente já viu isso aqui? Mas a pessoa chega em casa, não manteve a libertação continuada, abriu uma porta para Satanás, e o diabo que saiu agora traz mais 7 companheirinhos da vida da pessoa. Isso é terrível. Então, o que faz com que a pessoa seja de fato liberta? Quando ela coloca a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus no seu coração. Isso é andar arregimentado, armado até os dentes. O cristão que não estuda a palavra, ele fica sem arma, ele fica completamente desarmado. E como é que foi que Deus fez? O Senhor não permitiu que eles fossem pelo caminho mais fácil, pelo caminho mais perto, pelo caminho dos filisteus. Deus não tem para nós, irmãos, um atalho. Não. O caminho que nós temos que passar, Deus não vai nos livrar de passar. O caminho que o Senhor Deus traçou para a sua vida é um caminho que Ele nos promete que vai estar conosco em todo instante, todo momento da nossa vida, mesmo no meio da dificuldade. Em que lugar que Deus levou o seu povo? Você sabe?
foi para o deserto. Deserto é a escola dos profetas. Deserto é a universidade de Deus para o seu povo. Olha o versículo 20. Tendo-se, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Edã, à entrada do deserto. Eles ficaram à entrada da Nova Canaã, a terra prometida. Eles ficaram à entrada do deserto. Sabe por que o deserto é necessário na nossa vida? Não tem ninguém que tenha rendido a sua vida a Jesus, que não tenha dado um passeiozinho no deserto. Uns ficam mais tempo no deserto do que outros, é bem verdade. Mas por que o deserto na nossa vida? Porque é no deserto que nós experimentamos Deus. É no deserto que o Senhor vem nos visitar. Vem ter um bate-papo conosco pessoalmente. Duas coisas nós vamos aprender acerca do deserto. Primeiro, Deus nos forja no fogo do deserto. Muda o nosso temperamento, Ele amolda o nosso temperamento, Ele transforma o nosso caráter. Quantas vezes eu tenho falado isso? Tem 20 anos que nós estamos falando, volte para a palavra, volte para a palavra, porque a palavra de Deus é como um espelho. A palavra de Deus é a mesma coisa que você faz quando chega diante do espelho. Pela manhã eu cheguei diante do espelho, vi que precisava pentear o meu cabelo, escovar meus dentes, lavar os olhos. Por quê? Porque o espelho me denunciou que eu estava com a minha face precisando dar uma ajeitada, uma melhorada. Assim é a palavra de Deus. Quando você lê a palavra de Deus, ela vai falar para você o que precisa mudar em você. Aí você vai mudando. Agora eu posso chegar diante do espelho e dizer, deixa eu ficar assim mesmo. Mas é bonitinho você dar uma ajeitada, né? Mas a palavra de Deus não ajeita, ela transforma a gente, ela modifica a gente. Então, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Jesus nos toma pela mão e nos coloca no caminho, no começo do deserto. Mas o deserto não vai ser um lugar para sempre. O deserto na sua vida não é para sempre. Israel não foi no deserto para sempre. Ele teve momentos no deserto, foi só 40 anos. Pastor, 40 anos no deserto, 40 anos. Por que Deus levou Israel para ficar no deserto durante 40 anos? Eu vou explicar a você por quê. Israel agora estava contaminado. Tinha muito do Egito dentro de Israel. Então Deus precisou levar o seu povo durante 40 anos no deserto para desintoxicar aquele povo, para tirar o Egito de dentro do povo. O que acontece conosco na obra da salvação? É a mesma coisa que acontece com a pessoa quando ela está morrendo afogada. Primeiro você tira a pessoa do mar. Depois você tirou a pessoa do mar, você agora vai tirar o mar de dentro da pessoa, senão ela vai morrer afogada. Mesma coisa o Senhor Deus faz conosco. Primeira coisa que Deus faz é nos tira do Egito. Depois Ele vai tirar o Egito de dentro da gente. Primeiro Ele nos tira do Egito, e agora no deserto Ele vai tirar o Egito de dentro da gente. Você vê que antes de Deus libertar o seu povo, Ele precisou libertar o seu líder. O que aconteceu com Moisés? Ele ficou quanto tempo longe do Egito? 40 anos também. Quando Moisés tinha 80 anos, pastoreando o rebanho do seu sogro, ele viu um arbusto, uma sarça, ardendo em chamas e não se consumir, e foi chegando perto. E o Senhor diz assim: tira as sandálias dos teus pés, porque onde você está andando, onde ele está? No deserto, é terreno santo. O deserto na nossa vida é terreno santo, irmãos. O deserto na nossa vida é santo, porque o Senhor Deus está nos santificando. E Moisés precisava fazer a última coisa para torná-lo apto a ser um líder de libertação.
Deus disse: tira as sandálias. Talvez fosse o último artigo que ele tinha na sua indumentária que pertencia ao Egito. Então o Senhor Deus disse: tira a sandália. E hoje o Senhor Deus fala para nós: coloque as sandálias. Então as sandálias do Evangelho, a nova do Evangelho. Nós devemos estar calçados com as boas novas do Evangelho. Por isso o texto sagrado diz assim: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, aqueles que anunciam a salvação. Os nossos pés se tornam formosos. Por que os pés, pastor? Porque a palavra de Deus também nos diz que o Senhor é o cabeça, mas o seu corpo que está na terra, onde estão os pés do Senhor, é onde ele se manifesta. Então nossos pés são formosos, porque o Evangelho tem esse poder de nos embelezar diante de Deus. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo isso tudo que a gente está falando? Isso é muito profundo, mas é necessário o nosso aprendizado. Então o Senhor, versículo 18: porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho, e arregimentado subir os filhos de Israel no Egito, do Egito. Às vezes Deus faz a gente rodear na vida mesmo. Vou te dar um segredo que eu tenho nas muitas voltas da vida aprendido com o Senhor. Quando você se enfia numa situação e você não consegue sair dela, para tudo que você está fazendo e pergunta: Senhor Deus, o que o Senhor quer? Israel ficou 40 anos igual peru bêbado, dando voltas. O caminho que eles fizeram naquele dia do Egito até Canaã se faz hoje em menos de 6 meses a pé, com 2 milhões de pessoas. Mas eles levaram 40 anos. O Senhor Deus é que levou. Todo mundo que saiu do Egito entrou na Nova Canaã, sim ou não, irmãos? Não. Quem entrou que saiu do Egito? Josué e Caleb. Puxa, daquela turma toda, só Josué e Caleb que entraram, dos que saíram do Egito só. E os outros, pastor, que entraram? Foram os filhos do deserto. Uma das coisas que Deus nos leva para o deserto é para no deserto gerarmos filhos. Quantas pessoas você tem ganho para Cristo? Quantas pessoas você tem tido a alegria de louvar a Deus ao contemplar aquela pessoa sendo batizada nas águas? Quantas pessoas? Deus nos leva no deserto não é só para tirar o Egito de nós, mas é para no deserto nós também gerarmos filhos na fé. Deserto deverá sempre nos fortalecer, nunca nos abater. Se você tem ficado abatido no deserto, levanta a sua cabeça, porque perto está o dia da sua redenção. É o que nos diz a palavra: levantai as vossas cabeças e erguei os vossos olhos, porque a vossa redenção está próxima. Próximo quanto, pastor? Não sei, na vista de Deus a redenção é próxima. E a redenção não diz respeito só à vinda do Senhor para resgatar o seu povo, não. Nós temos momentos da nossa vida redentores, irmãos. Momentos em que o Senhor nos alivia a carga. O Senhor tira o poder do jugo sobre nós. O Senhor nos permite respirar ares novos, nos permite contemplar. Ontem eu vi uma coisa tão linda no Instagram. Eu não sei se você já teve o prazer de ver algum filme ou alguma imagem do oásis no meio do deserto. Ontem, irmãos, o Instagram, eu gosto de ver essas coisas, mostrou para mim, sugeriu para eu poder. A pergunta é assim: você já viu um oásis? Aí eu fui ver 10 fotos magníficas, aquele mar de areia que você não vê fim, e no meio daquele deserto enorme, um oásis,
uma água cristalina, limpa, cercada daquelas plantas que tem, aquelas palmeiras lindas que costumam dar no deserto. Que visão, irmãos! Alguém que está caminhando no deserto, que a pessoa mais sonha e deseja encontrar é um lugar desse, porque ilumina os olhos. E quando você vê uma água daquela no meio do deserto, você pode satisfazer a sua sede. É assim que Deus faz conosco. Quem anda com Deus tem a garantia constante de ter experiências como essa, de encontrar no deserto um oásis. Irmãos, dentro de nós há um manancial de águas vivas, irmãos, é o Espírito de Deus. Nós não podemos e nem devemos andar mais seco, porque crente desidratado, ele não vai dar fruto, ele vai morrer logo. Por isso que o povo de Deus é convidado pelo Senhor Jesus, aquele que tem sede, venha a mim, beba. Nós devemos beber de Jesus diariamente, todo dia, toda hora, todo instante, porque senão nós vamos ficando desidratados. Uma pessoa desidratada, ela morre. Nós podemos ficar até sem comer, mas não dá para ficar sem beber, porque a nossa constituição orgânica, a maior parte é água, e nós precisamos de água para viver. Volta lá para o capítulo 13, para a gente poder ir concluindo a nossa meditação. Versículo 21 diz: o Senhor ia adiante deles. Quando nós escolhemos Jesus como nosso pastor, aquele que nos guia, nós temos a garantia de termos alguém que nos inspira, que nos guia, que nos livra do mal, e alguém que provê tudo aquilo que nós precisamos. Deus é aquele que provê. Você vê, irmãos, o Senhor Deus, ele não é só onipotente. O texto que nós estamos lendo mostra que o Senhor Deus é também onisciente. É tanto que o Senhor Deus, quando vê o coração de Israel, que está saindo do Egito, e vê o que Satanás, incorporado no faraó, ia aprontar, ele fez o quê? Deixa eu levar esse pessoal para ter uma experiência de fé. Eu vou logo de frente com o Mar Vermelho, que para Israel seria talvez o limite. Agora não vai morrer todo mundo aí. Eles falaram isso. Você nos trouxe para cá porque não tinha sepultura lá no Egito? E mesmo diante dessa blasfêmia, mesmo diante desse desaforo, o Senhor Deus operou um grande milagre, fendeu o Mar Vermelho em dois lados. Irmãos, tem gente que diz assim: o Mar Vermelho tem época de vazão, e que ele abaixa e qualquer pessoa passa. Não, irmãos, dá uma pesquisada hoje lá, você vai ver o que é o Mar Vermelho. São águas navegáveis, tá, irmãos? É águas que se navegam. Olha lá, Mar Vermelho. Mar Vermelho fala sobre a nossa vida. Se nós quisermos ter sucesso na nossa vida, nós precisamos estar cobertos, não é pelas águas da vida, mas é pelo sangue de Jesus, vermelho, carmesim, puro, santo, imaculado. Nós não vamos ter sucesso nessa vida como cristãos se não estivermos debaixo da cobertura do sangue do Senhor. E aqui diz, irmãos, que então o Senhor ia adiante deles. A grande questão do cristão em ser tentado e desafiado por Satanás